Boa noite, amados e queridos irmãos, e que a gloriosa graça de Cristo Jesus esteja em cada coração. Que domingo maravilhoso nós estamos aqui na presença do Senhor. Que domingo espetacular. Desde manhã cedo nós estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor, compartilhando da comunhão, da relação uns com os outros. Passamos o dia na presença do Senhor e hoje estamos aqui à noite adorando aquele que é digno de toda a nossa adoração e exaltação. O nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos libertou. Está aqui conosco muita gente nos visitando, muitos rostos abençoados, e eu louvo a Deus por cada visitante. Se eu for falar aqui o nome de cada um, uma que eu não consigo dizer, porque tem gente que eu não conheço, estou conhecendo agora, mas tem muita gente que a gente conhece. Eu queria fazer um destaque apenas, que é a nossa irmã Santa, aquela santa mulher de Deus, né? A irmã Santa, ela é mãe, é a genitora do nosso irmão Dirã, e trouxe mais uma filha ali, a Joanita, irmã do irmão Dirã. Sejam muito bem-vindos, e tem muita gente aqui, eu não vou pecar. Receba o nosso abraço caloroso, seja muito bem-vindo você aqui nesta noite. Eu gostaria de desafiar você a abrir a sua Bíblia, na carta do autor desconhecido aos Hebreus. Nós estamos chegando ao fim da nossa série de mensagens. A série de mensagens que nós começamos lá em outubro, conjugando esperança com perseverança, e nós estamos chegando no capítulo final dessa novela. Obrigado, serva do Senhor, Deus continue abençoando. Confesso que foi uma série que me desafiou bastante e reforçou a minha esperança e a minha decisão de perseverar no caminho do Senhor. Foi com esse propósito que o autor de Hebreus escreveu essa carta, desafiar aqueles irmãos a perseverarem na vontade de Deus. Hebreus capítulo de número 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, mas nós não vamos expor todos os versículos, nós vamos focar a partir do versículo de número 7 até o 11, mas gostaria de lê-los, para que aqueles que estão começando, vai ter gente que vai começar no último capítulo da série. É ruim a gente começar uma novela já do último capítulo, né? A gente não entende muita coisa. Tem gente que assim, pegou um capítulo, pegou o terceiro, pegou o quinto, né? Nós já estamos no 7º capítulo. Tem gente que está perseverando, desde o primeiro está aqui. Então, para a gente situar, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, estou lendo na NVI: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Podem se assentar no nome santo de Cristo Jesus. Desde o início de outubro nós temos conversado
sobre essa série de mensagens, conjugando esperança com perseverança. Nós cantamos aqui uma canção de esperança, a canção Rio Azul, é uma canção de esperança. E se nós temos essa esperança, nós precisamos perseverar. Perseverar não em fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade de Cristo. Então essa é o tema da nossa série, o objetivo da nossa série, conjugando esperança com perseverança. E para tanto nós caminhamos no capítulo 10, 11 e 12 de Hebreus. Essa carta espetacular, escrita mais ou menos no final do primeiro século, e dentre os propósitos dessa carta, nós podemos perceber que um dos propósitos principais do autor é levar seus leitores, mesmo em meio a toda sorte de perseguição e sofrimento, mesmo a uma situação difícil, de diversidades, de dificuldades, melhor dizendo, de adversidades, a nutrirem seus corações a esperança pela chegada do reino de Deus, e por conta disso, manterem-se em perseverança, fiéis à mensagem que receberam a despeito de toda a perseguição. Esses irmãos, eles congregavam, ou eles moravam numa cidade chamada Roma. Você sabe muito bem que cidade é essa. Naquela época era a principal cidade do mundo, e aqueles irmãos estavam passando por um bocado, estavam passando muitas dificuldades, e muitos estão pensando em desistir do cristianismo, muitos estão voltando a velhas práticas, ou a velha religião. Então o autor de Hebreus diz: vocês não podem voltar atrás, vocês precisam perseverar. Se vocês têm essa esperança, a esperança de herdar o reino de Deus, vocês precisam perseverar. E na primeira mensagem, ou nas 3 primeiras mensagens, nós trouxemos aqui a história, a biografia de 3 homens do Antigo Testamento que, olhando para a sua esperança, para a sua herança, eles perseveravam. À luz de Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 19, nós falamos sobre a caminhada e a jornada de um homem chamado Abraão. Abraão é um homem que viveu há muito tempo atrás, e em Gênesis capítulo 12, Deus o chama. E a caminhada de Abraão, a jornada que ele teve com o Senhor, Deus o havia chamado nessa jornada em perseverança, na direção de uma maturidade espiritual. Abraão era um homem idólatra, pagão, e de repente se torna o que a gente conhece como hoje o pai da fé. E a história de Abraão me ensina que nós precisamos ter consciência do propósito de Deus para o qual Ele está nos convidando a perseverar. Depois da segunda mensagem, à luz de Hebreus capítulo 11, verso 22, nós falamos da jornada do neto, ou melhor, do bisneto de Abraão, chamado José. E José, a jornada de José é uma jornada permeada por sofrimentos, de traumas. Talvez a caminhada de José seja bem semelhante à sua caminhada, à minha caminhada, a caminhada cristã desses irmãos aqui de Hebreus. E em meio a toda essa tempestade que José passou, uma coisa, ou uma certeza, fez com que ele perseverasse até o fim. A consciência de que em todos os ambientes, em todos os momentos, o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. E a história de José ensina que nós precisamos, ao longo da nossa caminhada, ter consciência da presença de Deus, de que nós não estamos sozinhos nessa jornada, Deus está conosco. Na terceira mensagem, à luz de Hebreus capítulo 11, verso 23 a 28, nós trouxemos a história de um homem chamado Moisés, talvez o maior líder do Antigo Testamento. E a jornada de Moisés é uma jornada de um homem que, por amor a Cristo, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e renunciou todos os tesouros do Egito por amor ao Senhor, porque contemplava o que nós cantamos aqui à noite, além do Rio Azul, uma herança, uma pátria superior, uma pátria celestial. Moisés renunciou tudo, e isso me ensina uma terceira lição, de que nessa jornada existe um custo. Não dá para caminhar com Jesus em caminho de perseverança sem que a gente abra mão dos valores e princípios deste mundo, das riquezas deste mundo que nos atrapalha e nos prende tanto, meus queridos. Moisés abriu mão e prosseguiu. Na quarta, na quinta e nas sextas mensagens,
Quarto e quinto capítulo dessa série, à luz de Hebreus capítulo 12, versos 1 a 11, nós estamos refletindo sobre a jornada, não de um homem, não de uma mulher, mas da igreja. A nossa jornada, a nossa corrida. E eu acho interessante que, como o autor de Hebreus no capítulo 12, ele compara a caminhada cristã, ou a vida com Cristo, como uma corrida, como uma maratona, como uma corrida que demanda não velocidade, mas demanda de nós perseverança. E no capítulo 2 ele diz, olha, se você quer de fato correr essa corrida do reino de Deus, você precisa assumir alguns compromissos. Não dá para correr essa corrida de cara limpa, de qualquer jeito, de maneira displicente, de maneira negligente, não. Você precisa assumir compromissos inegociáveis. No quarto capítulo dessa série nós falamos de 2 compromissos. Primeiro, identificar e descartar acessórios que são prejudiciais à nossa corrida. O autor fala de pesos, de pecado, a gente tem que identificar isso e abrir mão. Tudo aquilo que vem para tirar o nosso foco, para gerar sobrepeso. Não dá para correr uma maratona com 20 quilos nas costas, não dá. E é isso que o autor está dizendo. E o segundo compromisso é, você tem que ter perseverança e foco. Perseverança e foco, por isso que ele diz, olha, vocês têm que manter os olhos fitos em quem? Em Jesus, autor e consumador da sua fé. Tem que ter foco, por quê? Porque neste mundo em que nós estamos inseridos, várias são as realidades, várias são as riquezas que vêm para nos distrair, para nos entreter. E muitas vezes nós assumimos o compromisso de correr essa corrida, mas as riquezas deste mundo, as preocupações deste mundo, os estresses desse mundo, o glamour deste mundo, desviam o nosso foco. Na quinta mensagem, ou no quinto capítulo dessa série, nós falamos de outros 2 compromissos. O primeiro, que nós precisamos construir relacionamentos espirituais que nos ajudem na corrida. E nós falamos que não dá para correr essa corrida sozinho. Tem muita gente hoje que diz, eu sou cristão, eu quero seguir a Jesus, mas eu não quero congregar em nenhuma igreja. Desculpe, isso não é cristianismo. Não dá para correr essa corrida sozinho. O autor aqui, ele usa os provérbios, ou melhor, os pronomes, os verbos, todos na primeira pessoa do plural. Somos nós que estamos correndo. Essa corrida não é individualizada, ela é pessoal, mas ela não é individualizada. Eu tenho que correr junto, no meio de uma comunidade de corredores. Eu preciso de amigos espirituais que me ajudem nessa corrida. E o segundo compromisso é que nós devemos estabelecer pontos de reidratação espiritual. E nós falamos de 2 pontos, oração e adoração. Porque no meio, se você parar para pensar, os atletas das maratonas, eles têm pontos de reidratação. Eles correm determinados quilômetros e de repente chega uma pessoa que está dando suporte à corrida e toma aqui uma água, beba aqui uma água, para você se reidratar, para você poder se refrigerar. Nós precisamos nessa corrida de pontos de reidratação. Momentos em que a gente para orar, para adorar e para meditar, seja pessoalmente, seja comunitariamente. Não dá para correr essa corrida sem se reidratar. Por quê? Porque a gente vai cansar e a gente vai parar. Na semana passada, na 6ª mensagem, nós começamos a falar sobre o 5º compromisso. E nós dividimos esse 5º compromisso em 2 sermões. O primeiro foi na semana passada, e nós falamos sobre construir uma nova perspectiva das dificuldades. Nós precisamos ter uma leitura cristã do sofrimento, uma leitura bíblica do sofrimento. O que é o sofrimento à luz da palavra de Deus? E nós falamos que 2 benefícios, a palavra do Senhor nos orienta aqui em Hebreus capítulo 12, de nós termos uma leitura madura dos sofrimentos. O primeiro benefício é que isso nos dá poder para que a gente seja animado no Senhor. Porque o texto falou o seguinte, que quando a gente percebe essa nova perspectiva do sofrimento, o Senhor Jesus nos dá uma palavra de ânimo. Está lá no versículo de número 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo? Em segundo lugar, nós falamos sobre um outro benefício.
Uma nova perspectiva dos sofrimentos fortalece a nossa consciência de que somos de fato os filhos amados de Deus. De que Deus não está permitindo os sofrimentos porque Ele está nos desprezando, não. A mensagem de ânimo é: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Você é meu filho, você é minha filha. Eu estou apenas treinando você para que você herde tudo quanto eu tenho preparado para você. Deus está treinando crianças. E hoje, meus queridos, eu gostaria de fechar essa série de mensagens trazendo aos nossos corações primeiro um compromisso e depois um benefício. Porque o autor de Hebreus, ele finaliza essa parte do capítulo 2 dizendo que quando nós construímos uma nova perspectiva das dificuldades, isso deve gerar em nossos corações uma resposta: perseverança. Verso de número 7. E um outro benefício, verso de número 11, santidade. Então o fato de Deus estar nos treinando por meio das dificuldades, demanda de nós um compromisso. Persevere, suporte as dificuldades. E depois, com que propósito? Visando a santidade. Então, com sua Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia escancarada, não fique simplesmente presa ali ao projetor, não. Fique com a sua Bíblia escancarada, olhe na sua Bíblia, tenha o costume, quando alguém for pregar aqui, ou em outra igreja, abra a sua Bíblia, confira na sua Bíblia, tenha o costume de analisar se está nas Escrituras, analise a Bíblia, a exposição das Escrituras. Vamos lá? Primeiro lugar nessa noite, uma nova perspectiva das dificuldades demanda uma postura de perseverança resiliente. Eu vou repetir. Uma nova perspectiva das dificuldades demanda de nós uma postura, uma responsabilidade, um compromisso, perseverança resiliente. O verso 7, por gentileza, confira comigo. O verso 7 começa com uma ordem: suportem dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Veja comigo, meus queridos, que até aqui o autor de Hebreus, ele está convidando os seus leitores originais a ter uma nova perspectiva dos sofrimentos, um olhar bíblico do que é de fato o sofrimento, a dificuldade, a adversidade, as crises, as lutas, os dissabores da vida. Ele está convidando os seus leitores: olhem para as dificuldades na perspectiva de Deus, na perspectiva do reino de Deus. Ele não engana, ele não é aquele pastor que diz: olha, vai passar, não, é só um pouquinho, isso vai acabar. Não, ele está dizendo: essa corrida tem dificuldade sim. Ele não engana seus leitores, ele não engana o seu auditório, nem eu tenho a pretensão de enganar nenhum de vocês aqui nessa noite. Caminhar com Jesus às vezes pode nos colocar sim em sérios apuros. Caminhar com Jesus pode sim nos colocar em momentos difíceis. Caminhar com Jesus pode gerar uma crise na família. Caminhar com Jesus pode fazer com que a gente seja excluído na faculdade ou na universidade. Caminhar com Jesus pode sim gerar um desconforto no namoro e o namorado ou a namorada não querer mais namorar com a gente. Caminhar com Jesus demanda sofrimento, dificuldades. O autor de Hebreus, ele está dizendo com todas as letras. E mais, se você analisar comigo o verso de número 2, ele diz: olha, essas dificuldades podem até piorar para vocês, porque vocês não chegaram até o ponto ainda de derramar o próprio sangue, ou seja, vocês ainda não chegaram ao próprio ponto de morrer por esse evangelho, por esse Cristo que vocês confessam. Se você analisar comigo o contexto histórico dessa epístola, meus amados, a gente vai perceber que nesse período da história, finalzinho do século I, os apóstolos Paulo e Pedro já fazem parte da história. Paulo havia sido martirizado e Pedro também pelo viés de Nero. Paulo foi guilhotinado e Pedro crucificado de cabeça para baixo, justamente por não negar esse Cristo Jesus. E os irmãos de Roma
A comunidade de Roma está sendo perseguida por justamente liderar ou planejar um incêndio de Roma. Se você lembrar, e eu já falei esses versos várias vezes aqui nas minhas reflexões, capítulo 10, verso 32 a 34, que o autor de Hebreus, ele remota os seus ouvintes a lembrarem como eles começaram a caminhada com Cristo. Ele diz: lembre-se dos primeiros dias, lembre como vocês começaram essa corrida, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta. Não foi pouca luta não, meus irmãos, foi muita luta e muito sofrimento. Vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, calúnias. Quantas vezes nós também não somos insultados, caluniados por andar com Jesus, por fazer a vontade de Jesus? Esses irmãos também o foram. E tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com aqueles que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. É gente que está sendo preso. Por que, pastor, está sendo preso? Porque cometeu algum crime? Porque descumpriu a lei do Império Romano? Não, justamente por confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não é César que é o Senhor, não é o imperador que é o Senhor, é Jesus Cristo que é o Senhor. E quando eles confessaram isso, eles foram presos. Quantos pastores não foram presos nessa época? Ah, Jesus, se eu tivesse nessa época, o couro estava comendo para o meu lado. Muitos pastores sendo presos, muitos missionários sendo presos, muitos líderes, evangelistas sendo presos. Por quê? Porque saíam nas ruas de Roma pregando que Jesus é o Senhor, não César, Jesus é o Senhor. E aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Tiveram seus bens espoliados, arrebatados pelo poder do Estado. Uma casa, uma plantação. Imagine bem, aqueles irmãos passaram a vida toda juntando seu dinheirinho, construíram suas casas, mobiliaram suas casas, suas plantações, seu lugar profissional, o seu ganha-pão, e de repente o Estado diz o seguinte: olha, você é cristão, eu sou cristão, e Jesus é o Senhor. Opa, diante dessa sua afirmação, os seus bens agora são de Roma. Isso significa confisco de bens. Esses irmãos estão sofrendo. E a experiência da vida desses irmãos, meus queridos, comprova o que Jesus já havia falado há muito tempo. João capítulo 16, verso 36, Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus não engana ninguém. Jesus não é como esses coaches, esses falsos profetas dos nossos tempos, que ficam ensinando os 10 passos para o sucesso, os 5 passos para a realização pessoal. Jesus e os apóstolos não enganam ninguém. Jesus falou: no mundo tereis, no mundo vocês terão aflições, contudo, porém, tenham ânimo para perseverar, para continuar. Por que, Jesus? Nós temos que ter ânimo, porque eu venci o mundo, e todo aquele que crê em mim também vence o mundo. A nossa esperança está em Cristo. Por que que nós temos que perseverar? Diz Jesus. Por que que nós temos que encarar as aflições e as tribulações da vida com ânimo? Porque Ele é vencedor, Ele correu a corrida que nós estamos correndo, e Ele venceu. Louvado seja o Senhor. Grande é o Senhor, meus irmãos. Oh, Jesus. No entanto, meus amados, eu sou convencido a entender que as aflições da vida podem ter 2 efeitos em nossas vidas, ou na vida de muitas pessoas. Ou elas podem gerar desânimo ou motivação, cansaço ou ânimo para superar, desistir ou continuar, se afundar no poço da decepção ou da depressão, ou pela força de Cristo erguer-se e perseverar. 2 reações distintas. O que vai demandar, meus amados irmãos, a nossa resposta é a nossa perspectiva dos sofrimentos. É a nossa visão dos sofrimentos. Se por um lado,
nós acharmos que as dificuldades da vida são apenas um golpe de azar, que este mundo é governado por leis impessoais, fruto de uma grande explosão, e que não existe nenhum propósito além do que podemos perceber com os nossos sentidos, ou então que o mundo se voltou contra nós de forma gratuita, ou talvez que somos os grandes injustiçados, ou apenas herdamos um karma de outra vida. Quantas pessoas acham que as dificuldades, os sofrimentos são karmas de outra vida, ou quem sabe, maldição hereditária dos nossos antepassados? Se nós entendemos as dificuldades da vida nessa perspectiva, meus irmãos, nós vamos desistir e não conseguiremos cumprir o propósito de Cristo para as nossas vidas. Mas por outro lado, se entendemos que este mundo está caótico e desequilibrado por causa do pecado que maculou a boa criação de Deus, e por conta disso a criação está em desequilíbrio, nossas relações humanas estão em desequilíbrio, nós mesmos estamos em desequilíbrio, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja psicologicamente, nós estamos em desequilíbrio. Nós sofremos um acidente, como eu disse semana passada, mas que o Deus Criador, apesar de toda a nossa bagunça, apesar de todo o nosso caos, o Deus Criador nos visitou em Cristo Jesus. Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele trouxe a vida, Ele trouxe a ordem, Ele trouxe a salvação, Ele trouxe a redenção, Ele trouxe a libertação, e naquela cruz, Jesus assume em si os nossos erros, os nossos pecados, a nossa bagunça, a nossa miséria, o nosso pecado. Jesus recebe naquela cruz para trazer salvação, para trazer vida, para trazer libertação, para trazer reconciliação com Deus. Essa é a salvação. Se a gente entende, meus queridos, que Jesus recebe em si a nossa maldição, a nossa culpa, a nossa vergonha, e que Ele está como um bom mecânico, usando a ilustração da semana passada, nos reformando, nos construindo, nos transformando. O Deus que é santo, santo, santo. Se lembre da visão de Isaías, Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo. O Deus que é santo, 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 está se movendo na sua vida, na minha vida, na vida do seu povo, por meio das dificuldades, por meio das dores de cabeça, por meio dos dissabores, por meio das desventuras. Ele está usando tudo isso para nos tornar santos, para nos moldar, para trazer paz, para trazer transformação. Se nós entendemos que tudo que acontece conosco, as nossas crises financeiras, uma enfermidade, um desemprego, uma porta que se fecha, tudo acontece na direção do Deus que está sentado num alto e sublime trono, e que nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça, cai da sua cabeça, sem que esse Deus saiba, sem que esse Deus permita. A gente persevera, a gente continua, porque a gente entende que a nossa vida, a nossa frágil vida, está nas mãos onipotentes do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. E ninguém, nem o diabo, nem o inferno, pode nos separar e pode nos arrebatar das mãos desse Deus. Quando a gente entende isso, meus irmãos, a gente continua, a gente persevera, e é justamente isso que o autor de Hebreus está tentando nos convencer. Veja comigo o verso 7, meus queridos, mais uma vez com detalhe. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata não como escravos, mas como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A vontade de Cristo para a sua igreja é: suportem. Suporta. Está difícil? Está machucando? Suporta.
Está te incomodando? Está te apertando demais? Está te quebrando? Está te humilhando? Suporta. E eu chamo a sua atenção aqui, meus queridos, para esse verbo suportar. Desculpe aqui, eu não gosto muito de falar, mas isso aqui é importante. Talvez a palavra mais importante, ou uma das mais importantes, talvez a que eu goste mais no Novo Testamento, seja essa palavra suportar. Essa palavra é hupomone. Hupomone. Essa palavra aparece no Novo Testamento à torta e à direita. Todos os escritores usam essa palavra. E o que é que significa hupomone, meu pastor? Significa perseverar, suportar. E esse verbo, ou o substantivo perseverança, aparece nessa epístola aqui 6 vezes. E todas as 6 vezes que ela aparece, são entre o capítulo 10 e o capítulo 12, os capítulos que nós estamos estudando. Se você, com a sua Bíblia aberta, quiser analisar comigo, Hebreus 10:32 diz: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportarão muita luta. Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar. Hebreus 12:1, corramos com, ao substantivo, perseverança, a corrida que nos é essa proposta. Se nós fôssemos perguntar para o autor de Hebreus, como é que nós devemos correr essa corrida de Cristo, como é que nós devemos viver a caminhada cristã, ele diria, com perseverança. É uma atitude determinada de continuar no mesmo trajeto, no mesmo caminho, a despeito das dificuldades. Hebreus 12:2, ele, falando de Cristo, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. O autor está dizendo que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, que alegria é essa, meus queridos? A alegria de salvar os pecadores, a alegria de salvar o povo de Deus, a alegria de redimir, de transformar. Ele olhou para o propósito maior da sua missão, ele olhou não para as circunstâncias em volta, mas para o propósito do Pai, e pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Se Jesus não tivesse suportado aquela cruz, todos nós, negros, brancos, pobres, ricos, analfabetos, doutorados, todos nós estaríamos perdidos, caminhando a passos largos para o inferno. Mas louvado seja Deus, que Ele suportou a cruz. Hebreus capítulo 12, verso 3. O autor está dizendo, pensem bem naquele, falando ainda de Jesus. O autor está dizendo, pensem nele, pensem bem naquele Jesus. Pensem bem naquele que suportou. Jesus suportou o que, pastor? O texto diz, Hebreus 12:3, tal oposição dos pecadores contra si. A caminhada de Jesus, ele teve que lidar com oposição. Leia os evangelhos e você vai ver quantas oposições Jesus enfrentou, quantas tentações Jesus enfrentou, quantas críticas Jesus enfrentou, quantas blasfêmias Jesus enfrentou, mas ele suportou, ele perseverou. E o autor de Hebreus está dizendo o seguinte para mim e para você nessa noite: se Cristo assim o fez, se esse foi o caminho de Jesus, e esse é o caminho do povo de Deus, persevere, suporte as dificuldades, persevere. O texto está dizendo, olha, o autor está argumentando com aqueles irmãos, que eles precisam perseverar e suportar toda sorte de dificuldades, que eles não podem desanimar, que eles não podem recuar, mas que eles precisam perseverar. E aí vem o capítulo 12, verso de número 7, diz, suportem dificuldades, recebendo-as como disciplina. Da mesma forma, meus queridos, que nós falamos que Abraão perseverou,
consciente do propósito de Deus para a sua vida, da mesma forma que José, ele perseverou, consciente da presença de Deus em sua vida, da mesma forma que Moisés perseverou, abrindo mão de tudo aquilo que iria atrapalhar a caminhada dele, ele abriu mão de tudo, da mesma forma que Cristo perseverou. O autor de Hebreus está dizendo: persevere, meu querido, não jogue a toalha, não recue. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu estou na igreja, eu estou bem. Mas quantas vezes nós estamos na igreja? Quantas vezes nós fazemos parte de uma igreja, nós somos membros de uma igreja, mas a gente já estacionou a nossa fé. A gente não consegue mais compreender a direção de Deus para as nossas vidas. A gente se deixa iludir pelas riquezas, pelo glamour, pelas ofertas dessa cultura consumista, e a gente se perde o foco, perde o propósito. Meus irmãos, persevere. É tão difícil perseverar nesse moço mundo, diante de tanta propaganda. Você precisa ter isso, você precisa comprar aquilo, você precisa realizar esse sonho. Nós somos bombardeados por propagandas que nos prometem que se a gente adquirir aquele produto, se a gente ter aquela realidade, a gente vai ser feliz. E quantos cristãos estão deixando de perseverar no propósito de Deus para as suas vidas? Ajoelhados, prostrados, num Deus chamado Mamon, consumismo. Meus irmãos, isso é sério. Talvez você diga: ah, pastor, eu sei da consciência do que Deus está me levando a fazer. Será realmente que nós temos? Uma nova perspectiva das dificuldades produz, ou deveria produzir em nós, uma postura de perseverança resiliente. Perseverança que em fazemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus? Se eu fosse perguntar a você qual é a vontade de Deus para você, qual é o tempo de Deus para você hoje? Quem Deus te chama a ser? Para onde Deus está te direcionando a fazer? Ou será que nós estamos nessa corrida, mas nós estamos correndo do nosso jeito, do nosso tempo, do nosso modo? Quem está guiando você nessa corrida? E será que de fato você está correndo a corrida do reino de Deus? Porque nós podemos estar correndo a nossa corrida. E até pedimos a Deus: Deus, abençoe isso, abençoe esse meu pensamento, abençoe esse meu projeto, abençoe essa obra das minhas mãos, mas esse caminho não é o caminho de Deus para você. Como é que Deus vai abençoar? Se você está correndo a corrida que é sua, são seus projetos, são seus sonhos, são seus objetivos. Qual é a vontade de Cristo para nós, meus irmãos? E o texto está dizendo: persevere, não abra mão da vontade de Deus, ainda que coloque num balde de lixo os seus sonhos, ainda que faça como fez com Moisés, lhe tire dos palácios, lhe tire do colo da filha de Faraó, mas cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Louvado seja o Senhor. E de modo que quando tivermos feito a vontade de Deus para as nossas vidas, meus queridos, a gente vai receber aquilo que Ele nos prometeu. Hebreus capítulo 10, pois aquele que vem virá, e não demorará. Se em primeiro lugar, uma nova perspectiva das dificuldades demanda uma postura de perseverança resiliente, então em segundo lugar, uma nova perspectiva das dificuldades percebe que a disciplina visa um propósito final. Uma nova perspectiva das dificuldades percebe que a disciplina tem uma finalidade,
um propósito. Veja comigo 2 versos, 10 e 11. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Nessa última seção do seu argumento, o autor pretende fazer para nós, para os seus leitores e para nós também, um paralelo. Um paralelo entre a disciplina dos pais, o treinamento dos nossos pais e o treinamento de Deus. Em momento nenhum aqui o autor está dizendo, meus amados e queridos irmãos, que Deus tem prazer, que Deus se alegra em ver os seus filhos sofrendo. Deus não é sarcástico. Deus não é arbitrário. Ele não se alegra com o nosso sofrimento, Ele não se agrada do nosso sofrimento. O sofrimento, segundo a perspectiva que o autor está querendo nos argumentar, nos convencer, é um treinamento de Deus para nós. E quando a gente para pensar, por exemplo, no que o Senhor se manifesta para nós, ou da forma como o Senhor nos ensina, nós podemos perceber que quando nós estamos passando por esse treinamento, ou quando nós estamos enfrentando situações difíceis na vida, o Senhor se compadece de nós. Cristo é compassivo. Ele sofre conosco. Ele tem compaixão de nós. Ele está do nosso lado. Quando a gente passa por aqueles momentos difíceis, e que a gente acha que está sozinho, não tem ninguém para desabafar, não tem um ombro amigo para chorar, a gente se vê só, isolado, o nosso Deus é o Deus Emanuel, louvado seja o Senhor. Ele está conosco nessa caminhada. Ele não diz assim, olha, vai, corre lá sozinho, não. Como a criança que está aprendendo a andar de bicicleta e fica meio que tateando, caindo, ele pega pelo guidão da bicicleta e vai nos guiando, e vai nos direcionando, e vai nos protegendo. Ele está conosco, Ele é o Deus Emanuel. O que essa passagem está nos ensinando, meus queridos, é que o Senhor não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. O Senhor tem um propósito, e o propósito de Deus bem claro, ao nos matricular nos desertos da vida, é a nossa santidade. É isso que o autor de Hebreus está dizendo no verso 10, ele está avisando a nossa santidade. E para isso ele faz um paralelo, como eu disse, entre a criação dos nossos pais e a criação de Deus. Se você analisar comigo o verso de número 10, a parte do número A, ele diz assim: nossos pais nos disciplinavam por longo ou curto? Por curto? Quem está comigo aqui, meu Deus? Por curto período, meus irmãos. Por curto período. Isso significa que os nossos pais até nos disciplinam, mas é uma vez ou outra. Não tem constância. Ele nos disciplina, mas é um dia. Talvez passe um dia, no outro mês disciplina, no outro ano. Tem pais que levam anos para disciplinar os seus filhos, e o texto está dizendo que Deus não faz assim. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, já o Senhor não. O treinamento do Senhor é constante, é contínuo. Caminha comigo ainda para o texto. Ele diz, segundo lhes parecia melhor. Os nossos pais nos disciplinavam segundo lhes parecia melhor. Não há certeza, parecia melhor. Às vezes não é melhor, mas os nossos pais disciplinavam. Não há certeza de que de fato os nossos pais estão nos disciplinando para o bem. No entanto, o texto está dizendo que a disciplina do Senhor não é imperfeita como é a disciplina dos nossos pais. Ela é perfeita e visa o nosso bem. Cada sofrimento que Deus permite, cada treinamento de Deus é visando o nosso bem. E aí então, no verso 10, a parte B, o autor diz, mas
Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Para quê, pastor? O texto responde para nós: para que participemos da sua santidade. E aí o verso 11 fecha: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Nenhuma disciplina. Você já acompanhou seu filho quando ele foi vacinar? Já acompanhou quando ele nasceu? Se lembra desse episódio? Lembra, Maura? Eu lembro de Davizinho. Davizinho não sei quantos meses fez, tomou logo 4 vacinas. 2 no bumbum, 2 nas pernas, ficou logo troncho. Chorando, relutando. E a enfermeira falou: segura que ele quer dar o pinote. E aí a mãe pegou pelas pernas, eu peguei pelos braços, troncou o menininho. E tome. E eu vi o choro, meus irmãos, dói o coração. As lágrimas correndo. Na mente de Davizinho talvez passasse uma imagem assim: por que meu pai e minha mãe não me livram desse sofrimento? Será que meu pai não está vendo que está doendo? Pelo contrário, meu pai está me segurando para eu tomar essa vacina. Será que ele não tem dó de mim? Talvez pensasse isso na mente dele. Talvez naquele primeiro momento ele olhou e percebeu que aquele episódio seria um episódio de tristeza. Mas quando ele estiver grande, ele vai poder constatar: não, louvado seja Deus, que meu pai e minha mãe me levaram para vacinar. Quantas e quantas crianças sofrem de paralisia infantil, porque pais e mães negligenciaram esse momento. É isso que Deus está fazendo conosco também, segundo o autor de Hebreus está falando. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Não é motivo de alegria, nem para Deus, nem para nós, enfrentar um desemprego. Não é motivo de alegria, nem para Deus, nem para nós, uma enfermidade de um filho, uma crise conjugal, uma porta que não se abre, uma luta contra o pecado que a gente passa anos lutando e parece que não vai ter vitória. Não é motivo de alegria, meus irmãos, essas coisas, mas Deus está usando tudo isso, diz o autor de Hebreus, verso de número 11, mais tarde, porém, produz o que, meus queridos? Fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram o quê? Exercitados. Um homem, uma mulher, um cristão ou uma cristã que fala assim: não, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais servir nesse ministério, tem muita dor de cabeça, eu não aguento mais esse casamento, só é dor de cabeça, eu não aguento mais essa crise, eu não aguento mais lidar com esse filho, não me obedece, eu falo, eu não vou falar mais, quem vai falar agora é o mundo, porque eu já estou cansada. Não é motivo de alegria. O texto está dizendo: mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que não desistem, para aqueles que foram exercitados, para aqueles que perseveram. Rapidamente, deixa eu apontar aqui para vocês. O autor aqui está usando uma linguagem da agricultura. Quando ele diz o seguinte, olha, verso de número 11, melhor, verso de número 10, ele diz: Deus nos disciplina para o nosso bem. Deus nos disciplina para o nosso bem. A palavra aqui literalmente é: Deus está nos beneficiando. Deus está produzindo algo, e algo contínuo. A expressão aqui está no presente, continuamente Deus está produzindo algum bem em nós. É como um agricultor que está semeando, continuamente Deus está semeando em nós, por meio da disciplina, e o que Ele está semeando é o bem, Ele está nos beneficiando. Com que propósito, pastor? O autor responde: para quê? Aqui está o propósito. Para quê, pastor? Para que participemos da sua santidade. A ideia aqui, meus queridos,
É de dois sócios que têm um campo, eles estão plantando juntos. Deus está nos beneficiando de um lado, Deus está agindo em nós de um lado, trazendo bem, usando as disciplinas para tratar conosco, e por outro lado, nós estamos agindo, perseverando, e de repente chega a colheita, e o texto diz que há uma participação, ambos colhem. E o que é essa colheita? O que nós colhemos depois da disciplina? O que nós colhemos depois do processo de perseverança? O que nós colhemos depois de todo o treinamento de Deus? O texto responde: santidade. Nós colhemos uma vida santa, nós colhemos uma vida transformada, nós colhemos uma vida madura. Agora, isso acontece como, pastor? Para aqueles que foram exercitados. Daí você pode compreender, porque tem muitos dos nossos irmãos que passam anos na igreja, passam 5, 10, 15, 20, 30 anos ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, e não mudam. Pessoas que ouvem, não mudam. Pode ter certeza de uma coisa: em algum momento da vida deles, eles pararam de exercitar, eles deixaram de perseverar. Recentemente, há quase um ano atrás, eu conversando com um homem que estava passando um momento difícil no seu casamento. Ele semeou o joio em vez de trigo, e ele estava colhendo o que ele semeou. E ele: pastor, eu não estou aguentando mais, me ajuda, meu amigo, eu não estou aguentando mais. E eu falei para ele: persevere, isso é um processo de Deus, não desista. Você tem que ser humilhado para você aprender a dar valor à sua família. Não abra mão, por mais que doa, por mais que sofra, não abra mão da sua família. Ele me ouviu? Ele não me ouviu. E aí essa pessoa que é imatura, que não amadureceu, vai para outros relacionamentos e leva à imaturidade. Quantas pessoas imaturas, na hora que o pastor está apertando, na hora que o pastor está: olha, vamos buscar mais, vamos amadurecer, o que essas pessoas fazem? Elas mudam de igreja, e elas levam para outra igreja a imaturidade perpétua no coração. Deixa Deus te maturar, deixa Deus te transformar, persevera, deixa Deus produzir na minha vida, na sua vida, santidade, fruto, produto de justiça e paz. Se desistirmos do processo de Deus em nossas vidas, jamais iremos amadurecer, jamais participaremos da santidade divina, jamais produziremos frutos de justiça e paz, jamais alcançaremos o alvo da nossa esperança, aquilo que o Senhor nos prometeu, jamais, porque o que Deus está produzindo é justiça, é uma vida reta, é uma vida correta, é nos ensinando como viver a vida da forma justa. E o que Deus está produzindo em nós é paz, paz com Deus acima de tudo. E como consequência, a paz com os outros. Eu quero terminar citando o exemplo de uma mulher. Eu acredito que uma mulher pouco conhecida aqui no nosso contexto brasileiro. Em Jequié, então, acredito que poucos a conhecem. O nome dessa mulher, não sei se Danilo já projetou aí, essa senhora já falecida, o nome dessa mulher se chama Ellen Roosevelt. Ela nasceu em 1925 e faleceu em 7 de dezembro
de 2016. Essa mulher era uma missionária cristã inglesa, médica e autora de livros. Trabalhou com a cruzada de evangelização mundial no Congo, na África, de 1953 a 1973. Aos 28 anos, em 1953, aos 28 anos de idade, ela foi enviada para esse país durante uma guerra civil. Era uma jovem médica solteira, extremamente preparada, possuía doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, uma das mais conceituadas ainda hoje. Quando ela chega no Congo, ela prega o evangelho e depois funda uma escola de enfermagem e prepara 100 enfermeiras missionárias africanas e espalha por todo o país, revolucionando o Congo. Doutora Ellen, com extrema compaixão por aqueles africanos que sofriam, percebeu que não havia nenhum hospital decente naquele país, então ela ora e a sua igreja na Inglaterra lhe envia uma oferta gorda, bem abastada. Então ela constrói um hospital com capacidade de 100 leitos. Mas naquela época, 1960, década de 60 do século passado, era uma época terrível. Cristãos eram perseguidos no Congo, pastores e missionários eram mortos e outros sequestrados, e a doutora Ellen foi sequestrada em 1964, passando 5 meses em cativeiro, sofrendo de maneira profunda. Ela manteve um diário naquele cativeiro, e passo a ler alguns parágrafos agora para os irmãos. Em certos dias, ela escreve no seu diário: em certos dias, eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, me insultaram, me agrediram dia a dia. Dias depois, a doutora Helen escreve novamente dizendo: em uma noite, o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente. Eu senti que Deus havia me abandonado, ela escreve. Logo depois, ela ainda escreve: dias depois, senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Ellen, estes não são seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me confortou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total e entendi que o seu amor me era suficiente. 5 meses depois, ela foi libertada do cativeiro e voltou para a Inglaterra. Passou quase um ano hospitalizada, ossos quebrados, trauma no coração e na alma, e depois de um ano recebe alta e novamente se apresenta à missão da sua igreja, desejando voltar para o Congo. A liderança responde: não, de jeito nenhum, não é seguro, a situação é ainda pior. Ela disse: permitam-me voltar, ou senão eu saio da missão e volto para o Congo, porque é lá que Deus me quer. A missão então envia aquela mulher novamente para a África, e quando ela chega no Congo, por sua tristeza, aquele hospital que havia sido construído fora totalmente destruído. Ela então ora ao Senhor, não fala nada. A sua igreja na Inglaterra, sabendo o acontecido, envia uma oferta ainda maior, e ela reconstrói um hospital ainda maior, com capacidade de 250 leitos. Além disso, constrói uma maternidade, um leprosário e uma escola para paramédicos. Doutora Ellen serviu no Congo por mais de 30 anos. Deixa aquele país e se torna uma mobilizadora mundial da obra missionária. E antes de falecer, com 91 anos, ela escreve o seguinte para missionários e para a igreja de forma geral. Ela diz o seguinte: se Jesus não for a única realidade em que está firmado os seus olhos, você não perseverará para a glória de Deus. Se você quiser Jesus e mais o reconhecimento, Jesus e mais os aplausos, Jesus e mais os agradecimentos das pessoas pelo seu esforço,
Jesus e mais os likes de fotos ou vídeos de eventos que você mesmo organizou, você não vai conseguir perseverar em fazer toda a vontade de Deus. Queira somente Jesus. Viva somente para Jesus. Persevere olhando para Jesus. Cumpra a sua vocação. E eu diria, termine a sua corrida somente para Jesus. E eu finalizo essa série de mensagens, meus irmãos, com Hebreus capítulo 10, verso 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos orar, meus queridos? Eu quero convidar aqui o Ministério do Louvor, os irmãos, puder já dedilhar aqui uma música, Valto. Feche os seus olhos juntamente comigo nessa noite. Nós vamos fazer uma breve oração. Meu Senhor, meu Deus, nosso Pai que está nos céus. Ó Deus, ao longo dessas 7 pregações, focando na mesma tecla, esperança, perseverança, esperança, perseverança. Como nós precisamos ouvir, Senhor, essas palavras, acredito que principalmente quando o ano vai chegando ao fim. Quando o ano vai chegando ao fim, Senhor, é dezembro, nós já estamos tão cansados do ano. Com tantos compromissos, com tantos embates, com tantas responsabilidades. Com tantas coisas que não deram certo. Que a gente pensou, que a gente planejou. E isso gera um desânimo, gera um cansaço da alma, Senhor. E às vezes talvez a gente chegue em dezembro dizendo, outro ano, eu não quero isso para mim. Eu não quero assumir esses compromissos. Eu quero correr a minha própria corrida. Eu não quero mais lidar com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero abrir mão. A gente até diz porque a vida é curta. Meu Deus, que visão de vida é essa? Se nós temos toda a eternidade pela frente. O Senhor nos promete a eternidade, Senhor. E a gente acha que a vida se resume a essa bolha entre o nosso nascimento e a nossa morte. Quando o Senhor está nos convidando nessa noite a abrir os nossos olhos e perceber que existe um rio azul, existe um reino celestial, existe vida após morte. E que a morte para o crente não é uma parede, é uma porta que nos conduz para a deleitosa presença do Deus Todo-Poderoso. E enquanto isso não acontece, Senhor, o Senhor diz para a sua igreja, persevera. Suporta as dificuldades, recebendo-as como disciplina do Senhor. Eu te amo e você sabe disso. Não deixe o diabo te dizer o contrário. Ele seduziu Eva com essas palavras. Ele tentou seduzir o meu filho com essas palavras. Não dê ouvidos ao diabo. Eu te amo. E eu te amo tanto que eu estou te treinando, eu estou te moldando, eu estou te transformando. E tudo que você tem passado e passará faz parte desse processo.
faz parte desse meu agir. A vontade do Senhor é persevere, nos ajuda, Senhor. Segura nas nossas mãos, porque nós somos como crianças, nós não sabemos andar direito. Se o Senhor nos soltar, a gente vai cair. Se o Senhor nos soltar, a gente vai cair a cara no chão. Se o Senhor soltar as nossas mãos, a gente vai parar. Se o Senhor soltar as nossas mãos, a gente vai se perder, porque a gente não sabe o caminho sozinho. Sustenta o teu povo, é o que eu te peço no nome santo de Cristo Jesus. Amém, Jesus.